Bom dia, meninos! A nossa videoaula hoje é sobre o grau comparativo do adjetivo. O adjetivo é uma classe de palavras que caracteriza, diferencia ou qualifica o substantivo. O adjetivo em língua inglesa, meninos, ele vai apenas flexionar-se em grau, no comparativo e no grau superlativo. Em português, o adjetivo ele flexiona em número, singular e plural, em gênero, feminino ou masculino, e em grau, comparativo e superlativo. No inglês, nós não vamos ter essa flexão de três formas. Nós vamos ter apenas a flexão para o grau. Em número e gênero, nós não temos em língua inglesa. Os adjetivos, eles vão flexionar-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser a que nós estamos nos referindo na sentença. Nós temos então dois graus, o comparativo e superlativo. O grau comparativo, ele vai comparar-se à mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. O comparativo, ele vai ter uma divisão distinta em comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade. Iremos trabalhar agora individualmente cada um desses graus. Existem, então, meninos, a divisão distinta dos graus comparativo e superlativo. Hoje vamos focar os nossos estudos no comparativo. O comparativo, como nós comentamos no slide anterior, ele terá essa distinção, né, essa divisão distinta do grau superlativo. O grau comparativo ele vai ser comparado no nível de inferioridade, igualdade e superioridade. O grau superlativo ele vai ter apenas duas divisões. No comparativo de inferioridade, nós vamos ter, meninos, esta regrinha que eu deixei em destaque para vocês. A regra da inferioridade é só você associar o que é inferior a less, esta palavra. Less, more, adjective, more than. Essa aqui, então, meninos, vai ser a regra que nós vamos usar na sentença, no sentido de ser menos do que. For example, he is less attractive than his friend. Ele é menos atraente do que seu amigo. Então, observe que a estrutura da regrinha do comparativo de inferioridade vai estar na frase. Você consegue, assim que você observar com bastante detalhe, que essa regra ela é do comparativo de inferioridade, é classificada como tal. Outro exemplo, golf is a sport less popular than soccer. Golfe é um esporte menos popular do que futebol. Então, aqui você observa que a estrutura da regra está presente na frase less popular than. Então, o adjetivo attractive está entre essas duas palavras e também popular vai estar entre less e than. Então, reforçando aí, meninos, esta então é a regrinha do comparativo de inferioridade. Bom, meninos, aqui no comparativo de igualdade, acredito ser a forma mais fácil de vocês memorizarem. Aqui nesta regra, nós usamos as mais o adjetivo mais as. Então, aqui nós vamos ter o as em ambas as extremidades e fica mais tranquilo de vocês memorizarem. O adjetivo, ele vai ser variável, né? Pode ser qualquer adjetivo referindo-se a um substantivo, em qualquer uma das classificações do substantivo. Exemplo, Peter is as short as his father. Peter é tão baixo quanto seu pai.
Observe que as short as é a expressão do comparativo de igualdade e você consegue perceber na frase. Outro exemplo, John is as fat as his wife. João é tão gordo quanto sua mulher. Então, aqui nós vamos ter o grau comparativo em uma outra situação com o adjetivo. No comparativo de superioridade, o próprio nome já diz, então vai ficar fácil para vocês memorizarem as regrinhas. Enquanto que no grau comparativo de igualdade, nós trabalhamos as, adjetivo as. No de inferioridade, less, adjetivo than. Aqui nós vamos ter um diferencial. Nós vamos ter a regrinha do comparativo de superioridade para as palavras adjetivas que são monossílabas, aquelas que possuem apenas uma sílaba. Observe aqui, meninos, a regra é usar o adjetivo mais o ER mais o than. Então, adjetivo more ER more than. Então, aqui nesta regrinha, nós temos que aplicar. Os adjetivos estão aqui à sua esquerda da tela no quadro. Old, clear, tall, small, strange. Então, aqui nós temos esses adjetivos monossílabos que, para eu fazer o grau superlativo, comparativo de superioridade, aliás, nós precisamos acrescentar o R e ainda esta expressão than. Embora eu não tenha colocado no quadro than, mas nós vamos usar o ER no finalzinho aí, no acréscimo do adjetivo, e than. Então, o grau comparativo de superioridade de old fica older than, clear, clear than, tall, taller than, small, smaller than, strange, stranger than, ok? Bom, meninos, aqui neste exemplo, ainda com os monossílabos, nós vamos ter aqui uma regrinha mais específica. Todos estes adjetivos monossílabos, eles vão ter uma sequência de letras que vai formar um código em CVC. Como no português, nós contamos da última para a antepenúltima letra. Quando nós trabalhamos com a tonicidade das palavras, nós trabalhamos dessa forma. Última, tonicidade na sílaba, na última sílaba, oxítona, na penúltima sílaba, paroxítona e na antepenúltima sílaba, proparoxítona. Então, nós contamos da última para a antepenúltima letra. E desta forma, aqui no inglês, nós vamos ter o código que é uma regrinha em CVC. Se o seu adjetivo ele for monossílabo e ele tiver esse final de palavra, né, de letras, com o código em CVC, como nós temos em fat, em hot, big e thin. Embora thin tem mais uma consoante, mas não importa, sendo as três últimas letras com o código CVC, a regra diz que você precisa dobrar a última consoante, acrescentar a R e o than. Então, em fat, nós temos fatter, em hot, hotter, big, bigger, thin, thinner. Observe que em todas essas monossílabos adjetivos, nós dobramos a última consoante, acrescentamos a terminação em R e vamos utilizar o than, ok? Bom, meninos, já nos adjetivos de sílabos, que são aqueles que possuem duas ou mais sílabas, nós vamos ter a mesma regrinha, acrescentar o ER e o than. Só que aqui, esses dissílabos vão ter a terminação com a letrinha Y, que também é uma variável. Se o adjetivo ele tiver a terminação em Y e antes dele vier uma consoante, nós vamos precisar substituir a letrinha Y pela letrinha I,
como está aqui na outra coluna deste quadro, acrescentando ER. Então, pretty significa bonito. Para eu colocar o grau comparativo de superioridade neste dissílabo, nesse adjetivo dissílabo, eu preciso substituir a letra e acrescentar ao final aí o que necessita. Então, nós temos prettier, easy, easier, buzz, buzzier, ok? Então, aqui nós temos a regrinha aplicada e também utilizando o then. Bom, meninos, hoje nós vamos trabalhar então apenas o grau comparativo dos adjetivos em língua inglesa. Deixei para vocês uma atividade lá na plataforma do GR8. Vocês estarão realizando essa atividade, ok, meninos? E vão estar postando ela no portfólio ao longo da semana. Até a próxima semana estarei aceitando vocês colocarem lá na plataforma a resposta, ok? Qualquer dúvida me procurem no fórum. Um bom dia e bons estudos.